Então, Júlia, vou começar pelo final, que é o lançamento deste disco Voadores, não pelo início da sua carreira, mas pelo que está a acontecer agora neste momento. E eu queria que nos falasse um pouco sobre o novo álbum, que na verdade é o seu primeiro, apesar de já ter muitas músicas saídas. Acho que as pessoas não concebem que esta é a primeira vez que lançou um álbum de originais e eu queria perguntar um pouco como é que foi o processo por trás deste disco, porque me parece que os singles todos saíram todos muito orgânicos e que este disco foi muito pensado, muito afinado. Estou correta? Com certeza. Eu não faço nada que não seja muito pensado, assim, nem se eu quisesse muito, I'm an overthinker by nature, assim, minha natureza eu já fico pensando. E esse álbum não foi diferente, ele começou como um processo de expansão interna, ele pra mim começou nesse lugar de escrever letras e realmente eu queria que as pessoas tivessem uma obra, um trabalho inteiro onde elas pudessem acessar e me conhecer. Não só minha mente, mas meu coração, parte diferente da minha personalidade. Eu acho que em todas as músicas eu tento contar uma história, de verdade. E eu sempre falo que a minha vida é uma coleção de histórias, não só minhas, mas das pessoas ao meu redor também. E com o Solta, com o meu primeiro EP, parece que eu tinha deixado assim uma coleção, uma prévia da coleção. E com o álbum veio meu desfile, uma coleção inteira, assim. E eu sinto que o Disco Voador, ele tem tantas também... Nas letras você consegue ver referências ao universo e referências celestiais. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé que as coisas todas as vezes acontecem por uma razão, por um plano maior. E eu acredito que com esse álbum eu provei isso muitas vezes, sabe? A gente começou o álbum e a gente teve que adiar por conta do filme, depois do universo que apareceu. E não teria sido o mesmo álbum se não tivesse acontecido, acho que todo esse processo interno dentro de mim também. Foram muitas terapias também ao longo dos anos pra gente escrever essas músicas. E eu sinto que toda vez que as meninas escutam, ou meninos também, assim, as pessoas escutam, tem mensagens de autoestima escondidas nas músicas, mensagens de amor, de vulnerabilidade. E quando as pessoas conectam com isso, eu sinto que elas conseguem ver meu coração de verdade. E... parece que esse álbum precisava ter saído nesse lugar, para que as pessoas conhecessem um pouco mais da minha alma. Eu queria perguntar, essa resposta suscita-me várias perguntas. Antes de eu passar à segunda. Você vai ver que eu sou prolixa, você tem que me acordar que eu vou falando. Sim, não, vai falando, eu adoro pessoas que falam. E eu queria perguntar uma coisa que diz que é uma overthinker por natureza, mas depois quando fala das músicas parecem muito orgânicas e eu queria saber se lhe sai naturalmente escrever músicas primeiro e depois se elas são autobiográficas. Se são sempre baseadas na sua experiência, ou se é também na experiência dos seus amigos, por exemplo? Depende, assim, eu acho que tem músicas e músicas. Eu gosto muito de entrar no lugar de narradora também, de você ouvir uma história de alguém, ou você se colocar, parece que no volante do carro para contar aquela história para as pessoas. É muito interessante, eu acho que é um exercício de empatia que você está constantemente fazendo. Menina Solta, por exemplo, foi uma música que eu contei do ponto de vista de narradora. Não Era Amor... foi uma música que a minha melhor amiga, ela tinha acabado de terminar um namoro. E ela tava me contando. E eu falei, nossa, eu preciso escrever uma música pro seu ex. Porque eu preciso falar pra ele quem que ele perdeu. Ele precisa ter noção dessa mulher zona que não tá mais com ele. E aí saiu Não Era Amor, sabe? Eu acho que as coisas vão... As melhores músicas normalmente saem rápido. Mas tem músicas que às vezes, quando são autobiográficas... eu me permito sentir o sentimento enquanto eu escrevo a música. Eu me permito viver, às vezes, um luto de alguma coisa que eu tô escrevendo, seja de um amor, de uma amizade, de um momento. A música, pra mim, ela eterniza qualquer história. E é muito doido, assim. Eu tava até cantando no show da Vogue, eu tava cantando Inesquecível, e de ver aquelas pessoas todas cantando de volta comigo... eu falei, gente, eu nem lembro pra que eu escrevi essa música mais, como é que eu escrevi, qual era a situação, porque... a música acabou por ganhar uma vida própria, né? Eu sempre falo que as músicas, a partir do momento que eu lanço, elas param de ser minha e começam a ser nossas. E é um sentimento muito verdadeiro, assim, de compartilhamento dessas histórias. Eu queria perguntar também, falou sobre ter fé. Eu queria perguntar se essa fé está ligada a alguma religião, se acredita em Deus, mas pareceu-me que falou um pouco, acredita no karma, não é? Nas coisas que têm que acontecer. É mais por aí? Eu cresci católica, então acho que eu tenho coisas do meu processo católico, da minha religião, que eu abraço e adoro, mas eu também
sou uma pessoa que eu não tenho como não ver verdade em todas as religiões, sabe? Eu acho a relação do ser humano com Deus uma coisa tão incrível, tão criativa. Eu acho que se olhar, assim, no mundo todo, você consegue ver tantas interpretações diferentes do que é Deus. E Deus, pra mim, é amor. Então, independentemente do nome que as pessoas dão para essa energia de amor incondicional, eu respeito, abraço. Eu também tenho começado, de uns 2 anos pra cá, eu comecei a fazer uma terapia chamada Theta Healing. E eu acho que ela bebe muito das fontes, assim, de filosofia, desde o budismo ao taoísmo, e você começa a ver que tem muita inteligência nessa medicina oriental. É quase que uma medicina para a alma também. Então, além da fé no planeta, no universo, de que as coisas vão dar certo, eu também acho muito incrível como as pessoas conseguem criar uma relação espiritual com o universo, com a natureza, através de nomes diferentes que elas dão para as mesmas coisas, sabe? Para os mesmos sentimentos. Eu partilho totalmente dessa visão e acho mesmo bonito esta resposta. Ainda bem que nós fomos ao sítio da fé, porque eu acho que é uma resposta muito, muito honesta. Mas não quero estar a sair muito do disco. Queria lhe perguntar porque o nome do disco voador. Disco voador tem tudo a ver com isso? Tem também. Eu acho que eu acredito em alienígenas, não sei você. Eu acho muita prepotência do ser humano a gente achar que a gente tá sozinho nesse universo. Não tem como isso pra mim. Acho que a gente com certeza deve ter alguns amigos celestiais que estão nos olhando, observando. Mas para além disso, eu sempre fui muito fã de ficção científica, desse mundo que as pessoas criam através de também se permitem criar personagens e universos e coisas que na verdade não existem. Magia, eu acredito que existe magia nas coisas pequenas, então quando você consegue trazer isso para o imaginário coletivo, quando você consegue juntar algo que as pessoas veem com o mágico, com o lúdico da arte, é aí que você consegue criar alguma coisa que as pessoas conectam para além, sabe? Sim. Sabem que é além daqui, mas que é algo que tá dentro da gente. Eu também, desde que eu fecho os olhos, desde que eu sou muito pequena, quando eu fecho os olhos eu vejo estrelas. Assim, antes de dormir. Uhum. Sempre quando eu era pequena... Exato, sempre uns pontinhos. E quando eu era pequena eu achava que cada estrela era um sonho diferente. Que toda noite eu ia pra uma estrela diferente, cada estrela era um sonho. E isso me acompanhou durante a minha vida toda. E quando eu tava preparando esse disco, parecia que eu estava recebendo vários sinais, assim, do universo, das estrelas, dos cosmos, e as coisas foram se alinhando. E tem também uma música específica da Gal Costa, que foi escrita pelo Caetano Veloso, que se chama Objeto Não Identificado. Eu estava a caminho do Rio de Janeiro para terminar o álbum, e o álbum, na verdade, ele tinha um nome diferente. Por anos eu achei que ele ia ser outra coisa, já estava na minha cabeça. Posso perguntar qual? Ai, não sei. Não sei. Eu acho que eu vou deixar em aberto. Porque vai que ainda vira o nome de um álbum, né? Mas, E aí eu tava com essa coisa na cabeça e eu peguei um livro que chama Letra Só, que é uma antologia poética do Caetano Veloso. E um desses poemas era essa música, Objeto Não Identificado, que ele escreveu pra Gal Costa, e ele regravou em 79, se não me engano, ou 69, 79, no disco Caetano Veloso. E nessa música ele fala uma frase assim: eu vou gravar uma canção de amor para fazer um disco voador. E antes estava me incomodando que no álbum tinha tantas músicas sobre amor. Eu falei, ai gente, será que eu tô falando demais sobre amor? Só que não, eu acho que eu percebi que o mundo precisa de mais gente falando sobre amor. A gente nunca tem o suficiente de falar sobre amor, nunca é demais. E quando eu vi essa frase de imaginar um disco voador sendo de fato um disco, assim, que eu acho que é uma arte perdida, né? A arte do vinil, do disco, que eu adoro, mas eu tô me preparando ainda para lançar o vinil do disco voador mesmo. Eu gostava também, ia fazer perguntas sobre isso, quando é que saiu a versão deluxe em vamos tentar fazer acontecer. E no Brasil é mais difícil a gente achar uma fábrica de vinil, mas a gente vai tentar. Boa, fico torcendo. É engraçado estarmos a falar sobre o disco voador e sobre o facto de ter falado das estrelinhas, vi as estrelinhas e achava que eram um pouco sonhos, os sinais do universo, porque quando falámos sobre o Pocket Show, disse-nos que quando começava a cantar é muito difícil parar. Nós tínhamos falado sobre cantar 2 ou 3 músicas e de repente tinha um repertório de 6 ou 7.
E eu queria saber, tendo em conta que o disco se chama Disco Voador, queria saber para que universo ou para que planeta é que a Júlia vai quando está a cantar. Porque parece que fica num mundo só seu, é verdade? É verdade, é verdade. É verdade esse bilhete. Não, eu sabia, quando vocês me chamaram pra cantar 3 músicas, eu falei, 3 pra eles, né? Pra mim eu já sei que vai ser mais. E ainda botei mais. Na hora eu falei, acho que eu vou fazer um cover, me deu vontade. Mas é isso, acho que tem essa liberdade de você estar no palco, às vezes, de você se permitir ir pra um outro lugar. Eu acho que é um sentimento tão compartilhado também com as pessoas que estão ali. Eu quero poder... Quase que elas vejam o que eu tô vendo com os meus olhos fechados. Eu quero que a gente faça uma viagem junto. Os melhores shows que eu fui na minha vida foram os shows que eu esqueci que eu tava num show. Em algum momento aconteceu alguma coisa que eu tava cantando. Eu falei, gente, onde é que eu tô mesmo? E eu sempre tento fazer com que as pessoas sintam isso no meu show também. Eu acho que também acontece... Eu sempre falo que eu vou pra Nárnia, né? Mas é realmente um lugar... de dentro. Eu não sei se você já assistiu o filme Soul, da Disney. Já. Sabe aquela cena, eles falam que é when you're in the zone, né? Que você tá tocando... Fica ali e não consegue tudo. Qualquer artista, quando ele tá criando aquela coisa que é dele, aquele momento, você entra numa zona, e aí parece que nada acontece nessa zona, nada importa, o tempo não passa, e aí do nada você olha, já são 4 da manhã e você tá virado. Mas eu acho que é muito assim, o artista que vai pra essa zona, ele se deixa perder lá e uma hora alguém tem que... Oi, volta aqui pro mundo, pra terra. Isso é muito engraçado com aquilo que disse há pouco, porque há pouco estava a dizer que é uma overthinker por natureza, mas quando está a cantar parece que se consegue desligar disso. E uma das coisas que reparei e reparámos foi quando preparou o seu showcase, a parte do soundcheck, é muito perfeccionista, é muito criteriosa nas coisas que faz. E eu queria perguntar se é assim só na música ou na vida em geral, se é assim muito atento aos pormenores e perfeccionista em todas as coisas. Eu não sei se acredita em astrologia, mas eu tenho a lua em Virgem e o sol em Leão. Então é assim, a combinação dos dois, sabe? Eu adoro estar no show, fazendo show, mas eu também preciso que tudo esteja no melhor possível, sabe? Pelo menos a gente tenta. Acho que a perfeição é impossível de chegar. Isso foi uma coisa que a maturidade e a sabedoria foi me trazendo. Mas eu gosto... Ter algum controle. Não é nem só o controle, assim, minimizar o erro. Eu sou exigente comigo mesma, eu me cobro muito, eu sei o que eu sou capaz de entregar, então, justamente por saber, eu me levo até o limite. Eu tenho até uma tatuagem aqui que é... Não sei se você vai conseguir ver, mas... sim, é vermelho, não é? É uma bolinha aqui e aí um X. Eu sempre falo que essa é a minha zona de conforto e esse é o lugar que eu gosto de estar. Sempre fora dela. Que lindo. E eu sinto que é um pouquinho dos dois, assim, quando eu tô num palco. Eu adoro ter certeza de que enquanto a gente tá preparando o trabalho, enquanto a gente tá preparando o álbum, o show, a arte... Ali é um momento para ser o mais criterioso e o mais perfeccionista possível. Mas a partir do momento que você entra no palco, todo o controle que eu tinha acaba. Ele já não existe mais. O que vai acontecer e eu já não tenho mais controle sobre as circunstâncias. Então, se acontece um contratempo, como por exemplo o nosso show, quando a guitarra não liga, ou quando alguma coisa acontece, tem que... Eu acho que também, se fosse uma coisa muito pesada pra mim, se o erro fosse muito pesado, eu não conseguiria ter a leveza de manipular aquela situação pra tornar ela uma coisa mais leve, sabe? Então, é uma sabedoria que a gente vai desenvolvendo, mas eu também ia perguntar se este álbum acaba por ser um bocadinho uma Júlia mais madura, apesar de ainda ser super jovem. Se por acaso, desde o Menina Solta até agora, sentiu uma evolução na preparação deste álbum. Com certeza. Menina Solta, na verdade, foi a primeira música que eu escrevi que eu falei... Ninguém vai me tirar isso. Foi a primeira música que eu lancei que eu era a única compositora. E eu acho que antes de Menina Solta, toda vez que eu entrava num estúdio, e tem um pouco essa cultura mesmo, de quando você tá trabalhando com um produtor, acaba que você compartilha a música e o produtor vem, ele dá um pitaco, ele modifica isso aqui. E no começo, pelo menos, eu sentia que muita gente tentava questionar a música. Será que foi ela que escreveu mesmo? Não, porque tá aqui falando que fulano que escreveu junto com ela e ele escreveu pra sei lá mais quem, então não é ela que escreveu, não é ela, essa história não é dela. Então as pessoas tentavam muito questionar. E Menina Solta
Foi uma música que eu escrevi no final de semana, em 15 minutos eu voltei, eu tava com muita ansiedade antes de viajar, minha mãe, ai filha, então relaxa, vai pra Saquarema, aproveita o final de semana. Eu falei, graças a Deus que ela falou isso, porque foi uma música que mudou minha vida. E quando eu escrevi, eu falei, gente, é isso, eu entendi agora o que eu quero fazer, eu quero contar histórias, eu quero compartilhar esse sentimento com as pessoas. Quando eu vi as pessoas cantando de volta pra mim uma coisa que eu escrevi, olha, eu fico até arrepiada de falando, porque, assim, foi muito, muito doido. E eu voltei do final de semana em Saquarema e eu cheguei pra gravadora e falei, gente, eu sei que a gente tá com um single marcado, eu sei que a gente tá com um clipe marcado, e era um clipe que ia ter um investimento, e era uma música que era super pop, eles queriam que eu botasse unhas longas e extensão de cabelo. Eu falei, gente, eu escrevi uma música esse final de semana que eu quero gravar ela só no violão. E eles falaram, então não precisa necessariamente ser um single, você pode soltar ela, como, sabe, só pra soltar. Eu falei, então tá. Fui lá, gravei, liguei pros meus amigos, eu falei, gente, olha, não tem budget, eu vou pagar vocês em açaí, vocês venham aqui pro clipe. E eles apareceram lá e foi muito maravilhoso, assim, dá pra ver no clipe que foi um dia que a gente só se divertiu muito. Então as coisas que às vezes a gente acha que vai dar errado na nossa carreira acabam sendo as coisas que mais dão certo. E isso foi uma coisa que Deus já me mostrou tantas vezes que eu já nem tenho mais como questionar. Uhum. E sobre o Menina Solta, eu acho que esta resposta está praticamente dada. Mas eu sei que há alguns artistas que, passado um certo tempo, começam a fartar-se dos próprios temas. Ou seja, assim que o single sai, já cansaram, já querem outro. E eu queria saber se a Júlia, por exemplo, para o Menina Solta, ainda é um single que adora cantar, ou se já é daquelas pessoas, ai nossa, toda a gente quer Menina Solta mais uma vez, não? Não, eu amo cantar. Eu espero que eu seja assim até o dia que eu morrer. Eu quero cantar Menina Solta com a mesma vontade que eu canto desde o primeiro dia que eu cantei, porque é isso, assim, eu tenho um sentimento de gratidão, é quase que a Menina Solta fosse uma pessoa pra mim, sabe? Eu tenho um sentimento de gratidão em relação àquela música e toda vez que eu tô cantando, pode ser que eu já tenha cantado 800 vezes, mas a pessoa que tá vendo, às vezes ela não me viu cantar aquela música antes, às vezes é a primeira vez que ela tá vendo, então eu quero entregar pra ela como se fosse a primeira vez que eu estivesse cantando também, sabe? E é normal, assim, na minha casa não é que eu tô cantando Menina Solta na minha cozinha. Claro. Mas... É outro contexto também, cada vez que cantam Menina Solta é sempre diferente, porque o público também reage de maneira diferente, então na verdade a experiência é sempre diferente. É como quem vai correr para o mesmo sítio todas as manhãs. Exato. Se corre na rua, um dia está a chover, outro dia não, por isso é sempre diferente, apesar do ato ser o mesmo. Há pouco estava a falar de as pessoas questionarem se alguém tinha escrito a música consigo, e eu queria perguntar se sente que às vezes, pelo facto de ser muito jovem, apesar de já ter provado o seu mérito enquanto cantora e enquanto artista musical, até porque as pessoas talvez não saibam, toca piano desde os 6 anos, não é? Se sente que a sua juventude às vezes leva a que as pessoas a menosprezem ou não lhe dão o devido crédito. Sente que a sua idade pode ser um empecilho para ser validada, para ser credibilizada? Eu acho que é um fator de coisas. Eu não acho que é só a idade, porque assim... Claro, eu acho que as pessoas me veem, elas não imaginam que eu escrevo as músicas. Eu acho que elas sempre acham que deve ter um outro compositor, ou deve ter alguma outra pessoa ali por trás produzindo aquela situação. Então, quando eu consigo fazer que as pessoas entendam o quão pessoal cada música é e cada história é, eu acho que pra mim é quase como se eu fosse o Neymar fazendo um gol, sabe? Tipo, ai, finalmente você entendeu. Você me conheceu de verdade. Mas eu também acho que tem todo outro fator de ser mulher, né? Não dá pra ignorar o fato da gente olhar historicamente na música como muitas compositoras... A própria Taylor Swift, eu acho que ela fala muito sobre isso em entrevista também, como ela teve que conquistar esse lugar. As pessoas não acreditavam que era ela que escrevia aquela música, apesar dela ter começado muito jovem. Eu sempre vejo que tem muita gente tentando... Como a indústria da música ela é uma indústria e existem, de fato, pessoas e compositores maravilhosos que a gente senta em salas para escrever, isso não quer dizer que aquela história deixa de ser menos sua ou mais sua, sabe?
Era muito difícil pra mim escrever as músicas no meu quarto e aí ter que fazer todo um outro trabalho agora de convencer as pessoas que de fato fui eu que escrevi aquela coisa. E eu sinto que mulheres têm que passar com isso não só na música, mas em vários âmbitos do mercado de trabalho. Ainda, assim, a gente faz o trabalho e depois que faz o trabalho ainda tem que passar todo um tempo provando para as pessoas que foi você que fez aquele trabalho e que foi você que teve aquela ideia, que foi você que pensou daquele jeito, porque eu acho que o mundo foi criado para questionar. E então eu fico muito feliz de estar fazendo parte não só de um movimento que eu sinto que é maior que eu, acho que as mulheres estão numa fase historicamente que vai ser registrada muito lindamente, eu acho, nos nossos livros de história lá na frente. Tenho certeza que muitas meninas lá na frente vão olhar para as mulheres desse momento. Acho que a gente está passando por quase que uma renascença, assim, feminina. E fico muito feliz de cada vez mais, assim, poder ver que as pessoas reconhecem isso através do... Eu respondo sempre com trabalho, sabe? As pessoas questionam e o melhor jeito de você responder qualquer pergunta é trabalhando mais e mostrando através do resultado. E quando eu escrevi Menina Solta, houve esse questionamento e eu falei, não, então tá, eles não basta uma só, vou ter que escrever mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E aí a gente, de uma em uma, a gente vai fazendo um álbum. E ainda por cima está a fazê-lo numa área que não é nada fácil em qualquer parte do mundo. Aqui em Portugal não é muito fácil ser-se artista, mesmo que seja de uma arte mais mainstream ou popular como a música. Eu queria saber se sente que no Brasil também é assim, ou se acha que o Brasil tem essa abertura. O que é que acha que é o melhor do panorama musical do Brasil e o que é que acha que é o pior para conseguir se ingrar? Eu acho que existem duas coisas, assim, falando do cenário atual e também da história. O Brasil, historicamente, musicalmente, e até atualmente, assim, quando você vai realmente olhar, quando eu tenho o prazer de sentar com musicistas no Brasil, quando você senta com um brasileiro e começa a falar de música, acho que a gente tem uma relação, um amor, uma emoção associada àquilo. Fora toda a história da música brasileira, que eu acho que é um panorama muito rico, é uma exportação de sucesso do Brasil, é a música, quase um cartão né? de visita, né, do Brasil. Exatamente. Claro. Nossa, qualquer lugar que eu vou no mundo, assim, quando eu falo que eu sou brasileira, imediatamente, ou é praia ou é bossa nova, que já falam comigo. E é uma delícia isso, assim, de você saber que as pessoas têm essa relação com o país. Mas eu também acho que a gente teve artistas que eram poetas, sabe? Assim, pessoas que... Quando eu falo de Marisa, de Gal, de Caetano, de Gil, foram artistas que cantavam emoção. Você ouvia as músicas e era poesias atrás de poesias. E isso me inspira muito, muito, muito para conseguir escrever as minhas letras hoje. E agora, para responder o outro lado da pergunta, que é, acho que o pior do cenário musical no Brasil hoje em dia, eu acho que é essa necessidade por tudo ser tão rápido e você ter essa necessidade de entregar. Eu acho que tá sempre... Você lança uma coisa e já no mês seguinte as pessoas já querem a próxima música. A gente criava faixas antes e canções que viraram trilhas sonoras eternas da nossa vida. Eu acho que hoje em dia, como o mundo no geral tá muito mais acelerado por causa da internet, por causa de todo o consumo, as pessoas estão tendo mais dificuldade de prender a atenção, assim, é mais difícil você conseguir prender a atenção de alguém para qualquer coisa, ainda mais para um trabalho de música. Então, eu acredito que o cenário do jeito que eu vejo hoje em dia, assim, eu também vejo muitos artistas entrando na música pensando não só em TikTok, ou em rede social, ou em desafio, e eu acho que a música, ela não acontece desse... Eu não acho que ela... pelo menos pra mim, eu não acho que... Se eu tentasse fazer um hit pro TikTok, eu ia falhar. Mas talvez se eu tentasse escrever uma música boa, era capaz dela virar um hit do TikTok. E o caminho, ele não pode ser inverso, na minha opinião. E o Brasil, eu sinto que tem muito essa antecipação por novidade, por coisas novas. E eu acho que também vejo no pop, pelo menos, um combate a isso muito forte. Você vê pelo álbum, assim, o álbum da Luísa que ela lançou agora, tantas artistas que lançam projetos, cada vez mais tentando mostrar pro mercado, não, peraí, eu tô fazendo uma coisa grande. A Ludmilla também falou muito sobre isso, sobre
a frustração que é, às vezes, você entregar um trabalho e a pessoa já... Não, mas qual que é o próximo? Quando é que vem o próximo? E é isso, eu acho que é um pouco frustrante, às vezes, como artista, você se sentir refém desse... Sim, e acaba por ser efêmero, porque se tentares fazer uma coisa corrida. para teres um êxito instantâneo, também é provável que esse êxito passe e depois não tenhas mais nada para mostrar, por isso não vale a pena. Aliás, historicamente era o que falavas. Exatamente. Os outros não tinham esta pressão, esta velocidade dos tempos modernos e continuam a ser um cartão de visita, por isso acho essa abordagem mesmo isso. muito, muito inteligente. Eu acho que quando se a gente para pensar, o João Gilberto, quando ele lançava a música, não é que era no próximo dia a música já charteava e era número 1. As coisas não aconteciam assim. Sim. Você tem que dar um tempo para as pessoas conhecerem a música, conhecerem a história e irem cada vez mais se familiarizando com aquele seu universo, sabe? E aí as coisas duram. Eu quero construir uma carreira, não só um momento. Eu quero poder daqui a 30 anos sentar em qualquer palco, pegar um violão e cantar Menina Solta ou qualquer outra música e que as pessoas cantem aquela junto comigo, com a mesma vontade que cantam hoje. Agora estávamos a falar também sobre esta parte da arte não ser efêmera e já falámos sobre imensas coisas e todas as coisas que falámos eu sempre tenho perguntas para si, não só porque as suas respostas são muito boas, mas porque acabam por tocar, é como as estrelinhas, acabam por tocar uma série de temas. E uma das coisas que eu queria perguntar, que acho que o Zé até tinha feito a pergunta há pouco, era o facto de ser uma artista tão conhecida e já ter uma carreira tão estabelecida, apesar de ser tão jovem, se isso de certa maneira impacto teve de certeza nas suas relações pessoais, seja de amor, seja de amizade. Sente que às vezes perde algumas coisas pelo seu reconhecimento e pela sua fama? Interessante. Eu acho que quando eu tava crescendo, assim, quando eu vou pensando na minha época de escola, eu era uma pessoa que eu buscava muito aprovação. Sendo sincera, eu poderia falar que eu não ligo, mas sendo sincera, eu buscava muito aprovação. Eu queria muito que as pessoas gostassem de mim, eu queria muito ser popular, queria estar no grupo das escolas, que as meninas bonitas estavam. Eu queria ser convidada para as festas que as pessoas eram convidadas. Então, minha infância, né? Não era infância e adolescência. Infância e adolescência, eu me encontrava nesse lugar de buscar aprovação porque eu acho que existia uma insegurança dentro de mim com quem eu era, com o que eu estava trazendo ao mundo. Eu precisava, acho que às vezes, me tornar mais parecida com alguém para que eu conseguisse me permitir estar no ambiente. E através da minha carreira, parece que eu consegui separar um pouco mais isso, da seguinte maneira. Não existia nada mais importante para mim do que a música, do que esse sonho, do que fazer isso acontecer. E logo no começo da minha carreira, muitas pessoas não acreditavam em mim, assim. Então, eram muitas meninas, falando, agora tá tentando ser cantora, agora tá tentando ser isso. Então, eu lembro do momento onde o meu sucesso, ele não era uma certeza, ele não existia. E de hoje, ter passado por esse processo todo, não só já sentir que eu tenho algo sólido, algo que eu posso abraçar, agarrar e ter por um período longevo, eu acho que eu aprecio muito que eu hoje em dia consigo ser eu mesma, sabe? Eu mudou as minhas prioridades. Quando eu comecei a cantar e eu vi que eu tava dando prioridade para tanta gente que olhava para mim e julgava e não apoiava e achava que não ia dar certo, eu falei, nossa, eu tô perdendo muito tempo buscando a aprovação de pessoas que, na verdade, talvez eu nem aprove. Sim, é verdade. E nós todos fazemos isso. Todos nós fazemos isso, em todos os âmbitos, assim. Eu acho que a maturidade e a vida vai trazendo essas percepções e a minha carreira conseguiu me mostrar isso bem cedo. Eu via, sabe, meninas da minha escola falando mal de mim e uma pessoa da internet que nunca me conheceu na vida, que morava do outro lado do Brasil, comentando em todas as minhas fotos como eu sou maravilhosa, como ela adora minha música e como ela sente isso em relação a mim. Então eu falei, gente, essa pessoa é muito mais a minha amiga do que essa. Eu preciso me conectar com as pessoas que me apoiam, que me veem por quem eu realmente sou e não por quem eu tô tentando ser ou por quem eu tô tentando fingir ser. E isso pra mim fez uma divisão de águas, assim, nas pessoas. Eu adoro fazer amigos hoje em dia, eu adoro me permitir deixar conhecer as pessoas. Eu também
outra tatuagem com um significado, esse coração aqui, eu sempre falo que eu fiz no começo da minha carreira, porque eu falei, cara, eu nunca quero deixar de wear my heart on my sleeve. Independentemente do que acontecer, independentemente dos calos que a vida for jogar em mim, das decepções que eu vou ter, que eu sei que vão acontecer ainda, eu nunca quero deixar de mostrar para as pessoas o meu coração. Independentemente do que a vida tentar me fazer me fechar. Isso é muito bonito e eu acho que toda a gente devia seguir esse tempo. Não deixar que a vida os torne céticos, né? Há uma coisa que eu acho engraçado nessa resposta que é, e que transparece, que é, está muito mais segura daquilo que é e está muito mais segura daquilo que faz e é menos permeável às opiniões negativas que vêm de fora, mas parece-me que também deve ser uma pessoa que ainda fica grata e surpreendida pelo reconhecimento. E eu sei que foi inclusivamente nomeada para um Grammy Latino, os seus singles são sucesso em várias plataformas de streaming, são um sucesso de vendas, e eu queria perguntar se ainda fica de facto surpreendida com este reconhecimento internacional e como é que lida com isso. Muito, porque a gente não tem certeza de nada na vida. Nada. Pode ser que eu acorde amanhã e aconteça alguma coisa e tudo isso caia por terra, assim. Então, todo dia que eu puder acordar e agradecer, eu vou acordar e eu vou agradecer por cada passinho, sabe? Eu acho que também a vida é uma escada. Não teria graça nenhuma se fosse um elevador. Se eu chegasse lá em cima, na rapidez, eu acho que cada vez que a gente alcança um sonho, eu crio um maior, eu crio uma nova meta e isso me dá gosto de viver e de aproveitar também o momento. Eu me vi... Teve um momento da minha carreira, acho que diria que de 2020, assim, na época que eu lancei Inesquecível, onde eu tava tendo esse primeiro gosto, assim, de que era o sucesso e as pessoas falando de mim. E eu falei, nossa, as coisas estão acontecendo, estão começando a acontecer pra mim. Mas eu não me senti 100% feliz, assim, quando eu tava parecia que eu acordava num piloto automático. E foi ali que eu falei, caramba, eu preciso tomar escolhas nessa carreira que vão ser escolhas que daqui a 30 anos eu vou estar super bem com essas escolhas. Escolhas que eu vou viver esse momento. Eu não posso estar acordando já pensando no que vai ser semana que vem, ou ano que vem, ou mês que vem. Não interessa. Eu preciso, nesse dia, acordar e viver o dia, porque senão eu tô perdendo muitos dias. Eu tô vivendo eles, mas eu não tô vivendo eles. Consciência tranquila. Exato, eu acho que eu acabava passando o dia pensando no futuro, ou ansiosa com o que ia acontecer no dia de amanhã, que eu perdi o dia de hoje. E foram muito, assim, terapia, meditação, foi um conjunto de fatores, tá? Junto com a maturidade. Mas, com certeza, pra mim, assim, uma das prioridades e uma das maiores alegrias é você curtir o momento, viver o momento. Uma frase tão simples e tão já batida, tão usada, mas tão verdadeira. A gente tem que viver o momento, tem que fazer um esforço consciente para viver o momento, ainda mais no mundo de hoje que tenta nos distrair a cada segundo. É verdade, é verdade. Há uma coisa também que eu acho que vem na sequência desta resposta e que eu acho que também há uma palavra que listou uma série de palavras, que há uma que falta aí, que é educação. E o que me parece é que a Júlia também teve uma educação que a tornou na pessoa que é agora e que a tornou essa pessoa que consegue analisar estas coisas à sua volta e tomar, de certa forma, uma decisão certa, de não se deixar cegar pela fama ou pelo reconhecimento. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu encontrei um reel seu, random, de uma pessoa que a entrevistou em Nova Iorque, que a encontrou na rua, e é uma pessoa muito famosa, costuma entrevistar pessoas que encontra, e por acaso foi bater à Júlia sem saber quem era a Júlia. E eu achei muita piada porque ele lhe perguntava há quanto tempo é que estava em Nova Iorque e sobre... Eu já não me lembro bem do contexto do reel, mas sei que há uma altura em que a Júlia diz: eu só estou cá um dia e já me vou embora amanhã, e ainda bem, porque senão isto é muito caro, Nova Iorque. E eu achei piada porque a Julia B partilha dos nossos problemas financeiros e eu acho que é muito engraçado. E eu queria perguntar então um pouco se é uma pessoa conscienciosa da vida, do dinheiro, daquilo que a vida custa a ganhar, e falar um pouco sobre porque é que acha que tem tanta noção, como é que a sua educação foi. Não sei se vem de uma família que tem muito dinheiro ou pouco, não sei, queria que falasse um pouco sobre isso. Então, eu tenho... É o que você falou, assim, acho que família é o principal quando se trata de educação. Eu tenho muita sorte de ter uma base familiar muito sólida, de ter pessoas na minha família que me apoiam muito, muito, muito.
Mas o meu pai, ele foi uma pessoa que ele cresceu, quando ele tinha 14 anos, ele saiu na rua, ele começou a vender enciclopédia para conseguir comprar um ar-condicionado para a família dele. O primeiro salário dele, ele comprou um ar-condicionado para a família dele, onde eles tinham que dormir com a porta aberta, porque ele era um ar-condicionado que ficava no corredor para o quarto da mãe e do pai, e no outro quarto ele dormia com 3 irmãos. E meu pai, aos 16 anos, depois dessa empreitada, ele começou já a fazer negócios, conversar com pessoas, ele se mudou já para a Europa e sempre foi uma pessoa que correu muito atrás e fez acontecer. E por conta do meu pai, desse sucesso que ele muito, muito honrosamente conquistou, que foi atrás, correu, assim, ele deu a mim e aos meus irmãos as melhores oportunidades que a gente poderia ter tido, assim, de não só desde o nosso ensino em casa, o nosso ensino na escola, de poder também ter viajado, de visto lugares, mas também sempre tendo muita consciência do que a gente estava vivendo. Ele sempre fez questão de falar pra gente o quanto... Olha, vocês são muito mimados, olha, vocês são muito mimados. Eu sempre quero que vocês tenham noção, porque não é assim. O dinheiro, ele vem e ele vai se você não cuida dele. Eu acho que pra mim, o meu pai, ele sempre enraizou muito pra mim e pros meus irmãos que o importante na vida era, independentemente de quem for a pessoa, pode ser o papa e pode ser o porteiro. Você trate ele da mesma exata maneira, que você fale, assim, com qualquer oportunidade, com qualquer trabalho que você for ter, que você dê o seu melhor, independentemente de quanto você vai ganhar ou não. Porque você nunca sabe. Cada oportunidade, cada porta que se abre, pode abrir uma outra. Claro. Então, eu cresci entendendo o valor do dinheiro, entendendo o meu privilégio, entendendo a minha vida, e eu acho que é importante reconhecer isso para que justamente eu possa me portar ao mundo da maneira, sabe, que eu acredito que é a certa, conversar sobre isso. É isso, meus pais, eles sempre me fizeram questão que eu entendesse as oportunidades que eu estava tendo, que eu corresse atrás, e minha mãe sempre falava assim, Júlia, você está com um cavalo branco na sua porta. Uma hora esse cavalo branco ele vai embora. Então, ou você abre, você monta nesse cavalo branco e você corre para a vida, ou ele já não vai mais estar aqui quando você for abrir a porta. E eu acho que todo dia é isso, assim, todo dia tem um cavalo branco na nossa porta. Todo dia a gente tem a oportunidade de subir naquele cavalo branco e correr para o nosso futuro. E trabalhar muito, e ser a pessoa que mais trabalha, não ter vergonha de fazer qualquer trabalho. A gente tava falando aqui antes, eu tava falando com o Zé e com a Sofia, que tava lembrando da época que eu cantava em casamento, que era maravilhoso. Que ele falou assim, você tinha vergonha e tal, você ficava nervosa, que as pessoas não estavam prestando atenção em você. Eu falei, cara, naquela época era isso, as pessoas não estavam prestando atenção em mim, então... Era quase que eu tinha uma liberdade pra trabalhar naquele repertório, assim. Eu falava, nem perceberam que a gente cantou Valerie? Vamos cantar de novo, Valerie de novo, é isso. Sabe, eu olhava pra banda e falei, o povo tá nem olhando, vamos cantar essa daqui de novo também. E continuava, assim, foi uma experiência pra mim que, tipo, hoje em dia, imaginar nisso é muito louco, sabe? Não aconteceria, eu acho, mas... Os seus pais também sempre apoiaram, né? Eu nem sempre. Eu, na verdade, quando eu comecei... Eu era pra ter sido advogada, eu tava já encaminhadíssima pra faculdade. Ninguém na minha família acreditou que eu não ia pra faculdade, porque sempre fui muito CDF, adorava estudar. Isso é outra coisa, assim, que até pra ter qualquer coisa material na minha vida, os meus pais falaram, tipo assim, você precisa chegar em casa com um 10, um boletim 10, você quer viajar? Quer ter isso daqui? Você quer esse presente? Então você precisa me entregar notas, sabe? Era o que eu tinha pra devolver meu trabalho. E quando eu comecei, eu cheguei pros meus pais e eu falei, tô pensando em abrir um canal do YouTube, porque era uma vontade que eu tinha, mas não imaginava que era um sonho que se ia realizar, sabe? Eu cresci assistindo Hannah Montana na Disney, mas jamais achei que ia ser minha vida, a da Miley. E eu lembro que meu pai, acho que normal, né? Muitos pais, ainda mais uma filha que eles sabiam que poderia ter sido uma advogada, e era um caminho muito mais certo do que a arte, né?
Eles ficaram receosos, meu pai não achava que ia dar certo, achava que era uma carreira muito difícil. E realmente é uma carreira difícil, poderia não ter dado certo. Eu tive uma combinação de fatores que eu acho que foi uma coragem de realmente querer fazer acontecer, com anjos enviados na minha vida, pessoas que acreditaram em mim desde o começo. E foi até bom no começo eu ter tido essa resistência dos meus pais, porque eu sou uma pessoa movida por desafios. Então, quando eu não recebi aquele apoio inicial dos meus pais em relação à minha carreira, foi quase que, então deixa que eu vou, eu vou te mostrar, eu vou provar. E foi um gás, assim, sabe, assim, no começo da minha carreira. Hoje em dia, meu pai, ele reconhece que ele estava errado, já é meu fã, consegui trazer ele pra perto. E a minha mãe virou minha empresária, então, mais perto impossível. Então foi bom porque eu acho que também, de certa forma, foi um impulso para continuar a lutar. Na verdade, não foi um fator dissuasor, foi até o contrário. Aquilo que eles não acreditavam, na verdade, serviu de motor para continuar, e isso é muito interessante. Às vezes é assim, né? Às vezes a gente só precisa que alguém fale pra gente que a gente não vai conseguir fazer, que a gente dá um jeito. É verdade. Há uma coisa que disse que eu acho interessante, que é ainda mais na área da arte. Porque de facto aquilo que a Júlia faz é uma arte, e não faz só na arte da música. Também teve uma longa-metragem que é Depois do Universo, e eu queria saber se o cinema é uma paixão de que gostava de perseguir. Olha, eu tenho que falar, eu me apaixonei por essa profissão. Eu sempre admirei muito o ofício do ator, assim. Eu achava fantástico, são quase que super-heróis humanos, assim, de você ver, assim, uma pessoa se colocando num outro personagem, vivendo, entregando pra você uma verdade que, na verdade, não é, né? E você tá lá imerso naquele mundo. Eu acho isso do cinema, pra mim, é uma magia. São as coisas pequenas, as magias do dia a dia, né? E quando eu lembro quando me chamaram pra fazer o teste, o primeiro teste, eu tava nervosa, ansiosa, mas com muita vontade, assim. Eu sempre tinha amado atuar, mas eu não imaginava que ia acontecer na minha carreira agora. Eu já tinha atuado, eu fiz a Julieta na peça da escola. Mas era outros 500, era diferente. E eu lembro quando eu recebi o teste, eu li o roteiro. E assim que eu terminei o roteiro, cara, eu tava aos prontos, assim, lendo. Eu abraçava o roteiro, eu falava, não. Eu lembro, eu falei, Deus, por favor, se for pra ser meu, deixa eu viver a Nina, deixa eu contar essa história. E aconteceu. E aconteceu, mas eu acho que foi isso, assim, eu acho que a personagem, aquela história é muito linda. Eu, como contadora de histórias, eu queria muito fazer parte daquela história. Então, pra responder essa pergunta, eu tenho muita vontade, sim, de continuar atuando, de continuar vivendo histórias absolutamente incríveis, mas pra mim é isso. Eu acho que tem que ser não só o personagem certo. Eu acredito muito que o personagem que encontra o ator, não o ator que encontra o personagem. E é isso. Acho que assim, quando for o roteiro certo, uma história que me mova da mesma maneira, é até difícil, porque assim, eu comecei já num filme que eu amei tanto fazer, que vai ser até difícil pra mim, assim, me entregar completamente pro próximo processo, mas eu tô ansiosa e aguardando aquela, mandem roteiros. Mas eu acho que a postura em relação ao cinema acaba por ser muito a sua postura na música, e acaba por se tocar muito também porque num sítio conta histórias, no outro também conta histórias, por isso isso faz sentido. Eu acho que no cinema você acaba contando a história de um jeito diferente, porque é isso, você tá vivendo aquela história. Então, 12 horas por dia, eu fazia o exercício empático de viver a vida da Nina. E a Nina é uma pessoa, uma personagem que pra mim tem uma história e uma força inacreditável. Então, toda vez que eu mesma ficava insegura, ou que eu pensava, eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente, eu não sou atriz, eu olhava pro roteiro e eu falei, gente, a Nina, ela dava um jeito, ela conseguia. Até o final ela foi, e apesar de tudo que Deus jogou na vida dela, ela fazia. E eu sou a Nina. Então eu vou lá, eu vou fazer. Eu acho que isso me trouxe uma confiança, assim, através da personagem. Eu fui pegando algumas coisinhas, assim, que eu guardei pra sempre. Pra sempre estar em mim. As personagens e a música parecem que também são um bocadinho de terapia para si. Não vou fazer uma pergunta sobre isto, vou tentar acabar esta entrevista, não sei há quanto tempo é que estamos aqui, mas de certeza que estamos há muito. E eu ainda tinha algumas coisas para perguntar. Uma delas é que este verão passou vários dias em Portugal, incluindo o seu aniversário, e ainda está cá estes dias a fazer este shooting connosco.
era para ir para Milão e afinal não vai porque tem outra vez um concerto em Lisboa. E eu queria perguntar-lhe o que mais gosta em Portugal. Ai, tudo, mas as pessoas. As pessoas têm meu coração, assim. Eu acho que primeiro foi mudando. Toda vez que eu fui vindo para Portugal, eu achava alguma coisa nova para virar minha coisa predileta daqui. A primeira vez que eu vim, eu fui pro Douro e fui pro Algarve. Então eu me apaixonei, obviamente, pelos vinhos, pela comida, pela beleza paradisíaca. Mas a segunda vez que eu vim a Portugal, eu já vim a trabalho. Eu vim para as rádios, para conhecer. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade, assim, de realmente conhecer, assim, de ser recebida por vocês. E conhecer português e entender a relação que as pessoas tinham com a minha música. E aí foi quando eu me apaixonei pelos portugueses. Meus tugas, como eu falo. Meus tuguinhas. Porque eu lembro, eu fiquei muito chocada, assim. Eu falei, gente, eu tô do outro lado do mundo, eu atravessei o Atlântico. Como é que existe uma pessoa aqui que é minha fã, que veio até essa porta dessa rádio pra tirar uma foto comigo, sabe? Isso pra mim foi muito, muito doido. Tipo, o que tá acontecendo? Eu tô na Europa, tipo, sabe? Mas é isso. Eu acho que o Portugal tem essa conexão com o Brasil, e essa recepção muito forte dos brasileiros. Eu fico muito, muito grata, assim, por toda vez que eu tô aqui, assim. Eu agora parece que tem um pedacinho do meu coração aqui, sabe? Agora eu tenho amigos aqui, eu venho pra cá, eu já tenho pra quem ligar. E é isso, toda vez que eu fui vindo, a gente foi criando outra parte dessa história. Um bocadinho de raízes aqui também. Exato. É engraçado ter falado dessa conexão, porque de facto nós falamos a mesma língua, temos muitas coisas parecidas e uma delas a língua. E parecidas aqui é a palavra certa, porque às vezes parece que não falamos a mesma língua. E eu sei que, por exemplo, agora por causa do Pocket Show, houve aqui uma dúvida sobre o violão. A Júlia precisava de um violão e a guitarra foi muito acústica. Engraçado. Sim. E eu queria perguntar primeiro sobre o violão, o que é que aconteceu e que outras palavras portuguesas e brasileiras conhece, que sabe que não são a mesma coisa e que é muito engraçado às vezes não se falar sobre isso. A gente estava falando disso ontem. Então, com a história do violão foi o seguinte. Eu falei, foi muito de última hora, assim, eu falei, eu preciso arrumar uma guitarrista portuguesa, porque eu quero que ela faça o show comigo. Então, eu mandei uma mensagem pro meu produtor. Aí ele me mandou uma lista de pessoas, eu falei, maravilhoso e tal, vamos com essa, ver se ela tem disponibilidade e pede pra ela trazer uma guitarra. Só que guitarra no Brasil é normalmente guitarra elétrica. Quando você fala uma guitarra, porque a guitarra acústica é o violão. Sim. Aí você fala, traz uma guitarra. E aí eu pedi um violão pra mim, porque ela ia ficar com a guitarra e eu ia ficar com o violão. Só que aí, lost in translation, o português. E aí eu chego na passagem de som, aí tô no violão, ela chega com o violão, eu... Ué, mas... A gente não pediu uma guitarra? Aí o produtor, que era brasileiro, ele chegou assim, não, eu pedi uma guitarra. Eu falei assim, ué, mas é uma guitarra? Ela, claro, mas isso é uma guitarra. Aí eu falei, mas... Aí eu entendi, eu falei, ai, nossa, claro. Eu falei, esqueci de avisar que era uma guitarra elétrica. E eu não sabia que violão normal era só guitarra aqui também. Então foi um exemplinho que a gente já teve, mas também teve outras situações já. Eu amo algumas palavras que não tem aqui, que é... Bué, eu adoro que você fala bué de fish, bué de giro, acho o máximo. Giro acho super legal também. Fish acho o máximo. E teve uma outra que foi... era uma expressão que falava assim, nossa, eu tô burro. Era alguma coisa assim, quando você já tá um pouquinho mais, né? Você fala, nossa, eu tô burro. O português aparentemente fala, eu tô burro. Eu descobri isso esse final de semana, que teve um menino que chega e falou assim, tô burro. Eu falei, gente, o que aconteceu que ele tá burro? Tá tudo bem com você? Aí ele falou, não, tô bêbado. Eu falei, tá, no Brasil a gente fala assim, nossa, eu tô idiota. Tô na mão do palhaço. Isso lá no Rio de Janeiro a gente fala, tô na mão do palhaço. Quando você tá mais pra lá do que pra cá. Na mão do palhaço é muito bom também. Eu lembro-me que uma vez estava a ter uma conversa com um amigo meu brasileiro e eu disse, porque ele disse, eu comprei uns broggy. E eu, o que é que são os broggy? Aqueles sapatos de homem, mas sapatos com atacadores. Ele, o que é atacador? É cadarço? O que é cadarço? Então, quase que dá para ter uma conversa só sobre palavras que não batem. Exatamente. Eu queria só que acabássemos aqui com uma coisa que estávamos a falar antes de... primeiro queria perguntar, se pudessem moldurar uma capa de álbum, já que estamos a falar de arte,
que capa seria? Uma capa de álbum que adoro. Ai, tem uma capa do Michael Jackson que eu amo, que é do Escape. Ele tá com tipo um negócio de astronauta quase, sabe? Que é uma capa meio dourada. Nossa, aquela capa pra mim é uma obra de arte. Também tem a capa do Arctic Monkeys, eu acho o máximo, daquele álbum deles. AM. E aquela do Joy Division também, clássica, né? Que é aquele negócio, é muito legal. Pra emoldurar. Também é do Pink Floyd. Claro, Pink Floyd tem icônicas. muita capa muito boa. Por mim, eu faria uma parede toda, assim. Mas se tivesse que ser uma recente, eu botaria um quadro de Motomami na minha parede. Motomami, Rosalia, bom dia. Agora é que vou acabar. Queria que fizesse aquele... vai tocar com o Bispo. Não vai tocar com o Bispo, vai tocar depois do Bispo na Semana Académica. Sim. Quase no final deste mês, no dia 23. E eu queria que fizesse aquela rendição espetacular que fez da música que adora do Bispo, que estávamos a ver ao início. Nossa, eu vou tentar, tá, gente? Vocês não podem ficar chateados comigo, mas é porque eu adoro essa música. Foi assim, uma música portuguesa que quando eu ouvi, eu ficava no replay. Inclusive, mostrei pra vários amigos lá no Brasil. Você fala... Tô-te a ver com bué de clima, então fala what's up, shawty. Yeah. Essa tua saia nessas curvas fica tão bem. Tô-te a ver em outro canto, hoje eu tô sozinha, tu também. Teve um pouquinho do sotaque aí, muito bom. Eu acho que o Bispo vai ter que gravar uma versão depois daqui. Eu quero. Se houver uma versão, o exclusivo tem que ser da Vogue Portugal. Eu já quero, está aqui eu amo feito. essa música. Muito obrigada. Foi mesmo um prazer ouvi-la. Obrigada por ter tirado tempo para falar connosco. Obrigada a você. Muito feliz. Muito obrigada a todos. Isso é um sonho que eu tô realizando, assim. Eu falo e vou falar mesmo. Sou suspeita, mas eu sou muito fã dessa revista. Eu acho que a Vogue Portugal, assim, o trabalho que vocês fazem é arte pura. Você olha para as capas e você sente coisas, você quer saber mais sobre cada história que você vê. Então, assim, de poder estar trabalhando com vocês, de poder ter feito esse pocket show, estar aqui em Lisboa, mais um show, assim, eu tô realizando um sonho de verdade. Muito obrigada pela oportunidade, pelo tempo. Obrigada. E animada para as pessoas verem essa entrevista também. Meus tugas conhecerem um pouquinho mais ainda de mim. Muito obrigada a todos. Foi muito boa a entrevista. Adorei.